Nesse vídeo nós vamos entender por que nós estamos todos nos sentindo sempre como se não fôssemos bons o suficiente, como se a gente não estivesse se esforçando o suficiente, mesmo quando a gente está fazendo o nosso melhor, no limite do esforço e da energia. Nós vamos entender o que está por trás da declaração de um atleta brasileiro que, apesar de ter conquistado um resultado histórico, saiu das Olimpíadas se achando insuficiente. E como isso te ajuda a entender por que você se acha incapaz de mudar a sua vida. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia que eu acho relevante trazer para a nossa conversa aqui. Nas Olimpíadas de Paris, o atleta Miguel Hidalgo deu uma entrevista segundos depois da chegada dele no triatlo individual masculino, em que ele defendeu o Brasil, minimizando o resultado que ele tinha acabado de conquistar. Acontece que o resultado que ele tinha acabado de conquistar foi histórico. Ele ficou em 10º lugar, simplesmente a melhor colocação de um atleta brasileiro entre homens e mulheres nessa modalidade, em todos os tempos, numa Olimpíada. O que ele disse para o repórter naquele momento? Abre aspas. Ninguém lembra do 4º lugar em diante. Para mim, não muda nada na minha vida. Mudaria se eu tivesse ganhado uma medalha. A cultura do brasileiro é essa e não sou eu quem vai mudar. O brasileiro gosta de ver atleta ganhando e eu que lido com isso. Eu também penso desse jeito. Estou bem insatisfeito com o meu resultado, orgulhoso da minha performance, mas insatisfeito. Eu dou razão para o brasileiro, o país que teve ídolos como Ayrton Senna, Guga e Pelé e está acostumado a ganhar. Não sou eu que vou mudar isso e eu que ganhe da próxima vez. Quero fazer 3 observações sobre essa declaração, além dele falar que brasileiro está acostumado a ganhar, né? 3 observações sobre essa declaração para que a gente siga aqui entendendo a raiz do problema, ok? A primeira observação é: você reparou como ele está se vitimizando? Eu não estou falando que ele está de mimimi, nem nada disso, gente. Vitimismo é uma palavra que vem tendo o seu sentido muito deturpado pela cultura dos coaches. Se você chegou no canal agora, eu recomendo que você veja uma aula que eu fiz sobre vitimismo e que eu vou deixar na tela final para você entender como essa palavra nos causa horror e até ofende pelo que a gente ouve dos coaches neoliberais que acham que o dia de todo mundo tem 24 horas. E eu não compactuo com esse olhar adoecedor. Inclusive, esse vídeo é para te tirar dessa armadilha. E a gente também vê nele uma autocobrança muito imensa. Quando a gente se critica muito, se cobra muito, a gente sempre acha que os outros vão olhar para nós com a mesma dureza com que a gente se olha. Talvez olhassem para nós assim em casa, na nossa infância, e justamente por isso nós ficamos assim. Mas a questão é que a gente segue pela vida adulta acreditando que todos nos veem como a gente se vê. E aí, juntando as duas coisas, a gente observa o Miguel orgulhoso do seu resultado, mas já antevendo o que as pessoas vão falar, né? Ah, mas como assim você tá orgulhoso se você ficou só em 10º lugar? Então, ele rapidamente minimiza, dizendo que está insatisfeito. E se vitimiza. Olha o complexo de vira-lata aqui, do pobre coitado que não tem força diante da vida. Lembrando que se sentir impotente diante da vida é o maior fator estressante que existe. Ele fala assim: não sou eu que vou mudar essa cultura, eu que lute. Vocês lembram do vídeo que eu falei sobre colocar kkk e hehehe no final das frases como um amortecedor moral do que o outro vai pensar sobre a gente? Isso é um reflexo de como a gente se vê sendo insuficiente, incapaz, aquém das expectativas, e isso é muito adoecedor. E a terceira observação que eu quero fazer é a consequência de uma pessoa se ver como vítima do mundo, sem saída, incapaz de lutar contra a vida, sempre se saindo pessimamente em qualquer comparação com os outros. Gente, ele se compara com o Pelé, com o Senna e com o Guga. É o mesmo de eu vir aqui falar: poxa, o trabalho que eu tô fazendo aqui, falando de burnout, é uma bosta. Porque olha quantos seguidores tem a Pamela Magalhães. Olha quantos seguidores tem
O Marcos Lacerda, poxa, eu também tô falando de saúde mental, né? Tem 10 mil pessoas aqui no meu canal. E eu vou te falar uma coisa, eu já fiz isso. Eu já me considerei um fracasso, porque eu falava, poxa, a Jut viralizou o canal dela, sei lá, um vídeo, e, portanto, o canal dela depois de X meses, né? E eu tenho esse crescimento sofrido. Hoje eu já entendo, são coisas diferentes. Eu falo sobre um assunto que dói nas pessoas, eu falo o contrário do que a maioria fala, e hoje eu aprendi a focar em cada mensagem que chega até mim, agradecendo, falando o quanto está ajudando. Eu me foco hoje no bem que eu estou fazendo, não importa para quantas pessoas, e não nos grandes influencers com grandes números que são considerados pela maioria das pessoas o sinônimo de sucesso. O que eu entendo como sucesso é diferente do que a maioria das pessoas entende como sucesso. Talvez por isso eu não esteja divulgando o joguinho do Tigrinho. Voltando. Quando a gente se compara com 2 ou 3, metendo o sarrafo lá em cima, olhando só para os resultados, a gente sempre vai reforçar essa ideia de que a gente está fazendo tudo errado, que a gente está fracassando porque não é bom o suficiente. Dá para entender? A nossa cultura tem 2 coisas que fazem com que a gente normalize a ideia de que a gente nunca vai conseguir. A primeira é que a gente já nasce em um desses 2 mundos. Ou a gente nasce com privilégios e justamente por isso, já de saída, é informado que o sarrafo está lá em cima e que não vai ser aceito um resultado abaixo daquilo, porque você tem todas as ferramentas, você tem todo o potencial, você tem todas as oportunidades e todos os recursos. Ou a gente nasce sem nenhum privilégio e de saída já é informado que não adianta sonhar grande porque a sorte não está do seu lado, o governo fode a sua vida e só quem é herdeiro pode se dar bem. O resultado disso é que tem uma tendência dos privilegiados se vitimizarem porque não são bons o suficiente e muitas vezes isso cria uma arrogância para que ninguém consiga perceber a insegurança da pessoa. É o cara que fala que saiu daquela empresa porque a empresa não está nos padrões dele, entendeu? Ele não namora qualquer um porque ele tem muito a oferecer, entendeu? E uma tendência dos não privilegiados de se vitimizarem porque não se sentem bons o suficiente. E muitas vezes cria-se um complexo de vira-lata para que as pessoas peguem leve no julgamento. É o cara que fala desculpe por ter nascido, que fica o dia inteiro nas redes vomitando ressentimento, falando que bilionário tem que morrer, que o capitalismo faz com que não exista saída para os problemas que ele vê na vida dele. A consequência é que a gente está aprendendo a olhar só para o resultado cada vez mais e nunca para o processo. Ou seja, se você tiver dinheiro para viajar todo ano e ostentar essas viagens nas redes, você é considerado uma pessoa bem-sucedida. Mesmo que para viajar todo ano você não veja seus filhos nunca, porque você trabalha até tarde, chega em casa eles já estão dormindo, sai super cedo antes deles acordarem, sua mulher ou seu marido não tem mais conexão com você, na viagem vocês mal olham um para a cara do outro, o que importa é que vocês têm fotos de viagens anuais para esfregar na cara da sociedade nas suas redes sociais. E aí vem a segunda coisa que faz a gente normalizar que não vai conseguir nunca o que a gente quer. Justamente a consequência de olhar para os resultados e não para o processo. Exemplo, quando uma criança chega em casa com o boletim da escola na mão, os pais olham as notas que ela teve naquele bimestre. Se essa criança se matou de estudar matemática porque ela tem uma incrível dificuldade em todas as matérias de exatas, no começo do ano ela estava indo super mal e agora ela está na média, teve uma melhora, apesar dela não ter notas boas, ela vai ouvir que tá ruim, ela vai se sentir burra porque ela tirou 6. A gente é ensinado a buscar e a valorizar os resultados. E com isso a gente ignora o processo. Só que isso faz a gente se deprimir, fica ansioso, se adoece e estressa. Esse atleta tem 23 anos. E ele não está focado no processo, ele está focado no resultado, assim como todo mundo. Ninguém está vibrando com o processo, com o esforço e com a evolução. Enquanto ele não ganhar uma medalha, ele não vai enxergar valor no que ele está fazendo, no resultado que ele conseguiu.
E não se iluda, quando ele ganhar uma medalha de bronze, ele vai estar insatisfeito porque não é de ouro. E quando ele ganhar a medalha de ouro, ele vai sentir um vazio meia hora depois dentro dele e vai deprimir. Porque, e agora? Esporte, principalmente, é você se comparando com você mesmo ontem. E você tentando se superar todos os dias, sem se comparar. Ai, Roberta, mas é uma competição. Sim, mas em uma competição, a gente precisa focar no processo para ter motivação e alegria para chegar num resultado. Senão, no meio do caminho, você deprime, se convence que não vai conseguir e desiste. As meninas da ginástica olímpica são um exemplo nisso. Eu lembro que quando a Rebe tinha ganhado medalha, muita gente perguntou, você tá com inveja porque ela ganhou medalha? Eu falei, gente, eu fui a pessoa mais feliz daquele ginásio. Eu chorei tanto. A Rebeca não chorou. Ela não chorou e eu falava, como é que... Eu chorando a dessa, como é que você não tá chorando? Você entrou, pra história da ginástica. Eu fico arrepiada. Porque eu fiz parte dessa história, eu vi o quanto que ela mereceu estar ali, sabe? Eu vi o quanto que ela passou pelas cirurgias dela, o que ela fez ela abdicou de tanta coisa. Ela seria a pessoa que teria mais chances de desistir e falar, eu não quero mais isso pra minha vida. Então eu chegar lá e não ficar feliz por causa da medalha dela, é injusto da minha parte. É injusto eu não ficar feliz porque a Simone ganhou uma medalha na trave na Olimpíada, depois de tudo que ela passou. Então eu fico muito feliz, eu tenho que ficar triste porque eu não fiz o meu melhor e eu não consegui ganhar a medalha pelo meu mérito. Elas saíram vibrando, super felizes, motivadas, sentindo gratidão e reconhecendo o lugar em que elas chegaram. Mas elas conseguiram medalha. Sim, mas elas sempre agem assim, mesmo quando elas não conseguiam medalha. E por causa disso, elas hoje conseguiram uma medalha. Entende a diferença? É a diferença entre os atletas que a gente vê ajudando os seus adversários e os atletas que, se precisar, passam por cima do adversário, pisando no olho com o calcanhar. É a diferença de quem tem alegria em estar ali e quem está se cobrando para mostrar que é um vencedor. A diferença de quem está ali querendo se superar e quem está querendo mostrar para os outros que é um vencedor. Tanto que a nossa cultura aqui no Brasil é a de passar por cima do coleguinha se você tiver oportunidade. Tirar vantagem, puxar o tapete para chegar na frente. Aqui, os fins justificam os meios. Dá para entender quanto isso é adoecedor? Por isso que a gente burnout, porque nós precisamos mostrar que somos vencedores. E nós precisamos disso porque precisamos da validação dos outros. Nós precisamos da validação dos outros porque nós não temos a menor ideia de qual é o nosso valor. A gente acredita que não é bom o suficiente, que não temos valor, que não merecemos as coisas boas da vida, que não somos competentes e capazes. Nós precisamos que alguém de fora nos fale isso. E aí a gente constrói uma vida inteira tentando mostrar para as pessoas que a gente é legal, para que elas possam falar isso para nós. E aí, com esse julgamento positivo, enfim, a gente consiga se sentir menos mal. Por isso eu vivo falando aqui, essa cultura da comparação vai sempre te convencer que você está fracassando. É preciso quebrar isso dentro da gente para que a gente possa não adoecer ou, no nosso caso, se curar e sair do burnout. E é por isso também que os meus números nas redes são pequenos, porque a grande maioria de quem burnouta não quer se curar. Eles estão focados em ter a validação dos outros. E para isso a pessoa, ao invés de focar em entender o que deu errado e olhar para dentro para se curar, ela fica tentando voltar a ter o mesmo trabalho, na mesma empresa, no mesmo ritmo, no mesmo estilo de vida para mostrar que ela é forte. Não à toa o senso comum tá aí nos dizendo que burnout não tem cura. E tem! Mas as pessoas não querem se curar, elas querem se sentir bem o suficiente apenas para seguir em frente nesse esforço de mostrar para o mundo que ela é uma vencedora. E depois não entende esse vazio, essa ansiedade, tanto estresse, tanta insônia. Voltando para as Olimpíadas, todo mundo viu o que aconteceu com a Simone Biles em Tóquio nas Olimpíadas de 2020 e em Paris nas Olimpíadas desse ano.
E domingo, inclusive, vai entrar um vídeo sobre ela. A Simone vinha carregando um monte de trauma e uma pressão absurda dela e dos outros para ganhar o maior número de medalhas de ouro possível. Você vê como ganhar uma medalha de ouro não é o fim do processo, como eu falei lá do menino do triatlon. Mas enfim, ela perdeu a alegria, ela adoeceu, ela chegou num limite do corpo dela não conseguir funcionar, ela se perdia na noção de espaço e ela precisou parar para não correr o risco de se machucar feio, afinal de contas a menina tá de cabeça para baixo voando. E todo mundo falou o que para ela? Arregona, desistiu, etc e tal. Mas ela olhou para dentro, ela passou a valorizar o processo muito mais do que o resultado. Ela tirou essa pressão de agradar as pessoas, de ouvir a opinião das pessoas e voltou para o início, aonde o resultado dela era ter prazer naquilo e se superar. Na primeira competição que ela entrou, depois da pausa que ela deu na carreira, ela conseguiu uma pontuação tão astronômica que calou a boca de todo mundo assim 10 segundos. Muitos burnoutados se sentem muito mal por não conseguirem voltar para o mesmo lugar onde eles estavam quando adoeceram. Mas isso é olhar para fora. É seguir querendo provar alguma coisa para os outros. A gente precisa olhar para dentro e recuperar a nossa alegria, a alegria de viver. A alegria de viver é o nosso GPS no caminho de recuperação da cura de um burnout. Eu sinceramente espero que o menino Miguel aí receba ajuda de psicoterapia para que ele consiga focar a sua incrível energia e talento no processo e na alegria. E um dia outros meninos falem que querem ser como ele, além do Pelé, do Guga, do Senna e da Rebeca. Eu vou deixar aqui na tela final a aula sobre vitimismo que eu falei, uma outra aula sobre o impacto da opinião dos outros sobre nós e uma outra sobre a cultura do burnout. Essa semana e a semana que vem nós vamos ter só um vídeo de pitaco, porque eu tô editando os aulões que estão para sair. Cada um deles tá tipo com 4 horas, estão bem parrudos, bem legais. É bastante trabalho e eu não quero desrespeitar o limite do meu corpo. Até o próximo!